Bom dia a todos, salve Maria. Hoje nós vamos meditar no 5º artigo do capítulo 5, onde São Luís Maria Grão de Montfort vai falar sobre que a devoção à Virgem Maria, ela nos conduz à união com Nosso Senhor. Ele vai dizer que é o caminho mais fácil, curto, perfeito e seguro para se chegar à união com Nosso Senhor, que consiste a perfeição de todo cristão. E aí ele vai explicar esses adjetivos, né? E vai começar com o mais fácil, né? O caminho mais fácil. Por que a devoção à Virgem Maria é o caminho mais fácil? Ele vai dizer que certamente existem outros caminhos que levam a Cristo, né? Existem outras formas da pessoa ela conseguir alcançar a salvação dentro da sua realidade, né? E a Igreja Católica vai deixar isso bem claro, né? Que muitas pessoas podem se salvar até mesmo fora dela, visivelmente falando, principalmente aquelas pessoas que estão em uma ignorância invencível, mas nunca se salva sem a Igreja. Qualquer pessoa que se salve, seja dentro, seja fora, visivelmente falando, deve estar unida à Igreja de alguma forma. Então, nós sabemos que existem muitos irmãos separados que irão ser salvos, e dentre eles também muitos que não possuem uma devoção particular à Virgem Maria e outros que não possuem devoção alguma, né? E também cremos que a misericórdia de Deus alcança até aqueles que não possuem uma fé cristã. Podemos dizer também que muitos judeus, muçulmanos e até pagãos irão se salvar através do uso da razão, né, da razão natural e conhecendo a Deus através da natureza, tentando fazer a sua vontade da forma como conseguem, podem alcançar a misericórdia de Deus. E essas pessoas também fazem parte desse grupo de pessoas que podem até se salvar, né, sem o auxílio direto e a devoção direta à Virgem Maria. Porém, será um caminho mais difícil, um caminho mais turbulento. Ele vai dizer que nesses caminhos se encontram muito mais cruzes, né? Se encontram mortes estranhas, muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. E aqui não só se resume a essas pessoas não cristãs ou cristãs não católicas, mas até mesmo os católicos que pouco possuem devoção à Virgem Maria, que podem chegar à santidade, porém por caminhos muito mais dificultosos. Enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade, segundo São Luís. Ele ainda vai dizer que houve alguns santos que se dedicaram particularmente à devoção à Virgem Maria, né? E viraram grandes santos, entre eles Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, entre outros, que trilharam o caminho que São Luís propõe, dessa devoção integral, dessa devoção total, consagração inteira à Virgem Maria, né, e que por inspiração divina e eleição divina trilharam esse caminho mais ameno, ele vai dizer, né, de santidade. E aí ele vai responder um questionamento, né, que surge, que se pergunta o seguinte: mas se a devoção à Virgem Maria é um caminho mais fácil até Jesus, onde nos trará mais facilidade para alcançarmos a santidade, por que quem é devoto da Virgem Maria sofre tantas tribulações, perseguições, calúnias, injúrias, as pessoas, né, os perseguem, contradizem, etc. Ele vai dizer que Deus, por nos amar, nos dá grandes cruzes, né? E essas cruzes serão o meio da nossa salvação. Porém, com o auxílio da Virgem Maria, nós conseguiremos carregar essas cruzes com muito mais facilidade e amor do que se não fosse por ela. São Luís vai dizer aqui, em segundo lugar, que essa devoção é um caminho curto. É um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, porque deles não nos afastamos e marchamos com mais alegria e facilidade. E também porque avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência à Virgem Maria do que se fizéssemos por nossos próprios esforços, né? Através da Virgem Maria, nós conseguimos chegar de forma mais rápida, mais curta a Jesus Cristo. É um caminho mais rápido, mais eficaz, que nos leva e nos conduz à santidade. Ele vai dizer que os inimigos, né? Aí a gente tem aqui a carne, o mundo e o demônio, eles vão de querer impedir os devotos da Virgem Maria de avançar, né? Obrigá-lo a recuar, derrubá-lo, mas apoiando-se no auxílio e guiado por Maria,
ele, sem cair, sem recuar e nem mesmo se atrasar, avança a passos gigantes na direção de Jesus Cristo. É ela que ampara os seus devotos. E aqui ele dá o exemplo do nosso Senhor, né? E ele pergunta por que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo nessa terra. E durante a maior parte da sua vida, né, desses 33 anos, 30 anos, a maior parte, 90 e poucos por cento do tempo que ele viveu nessa terra, ele quis viver submisso. Mais de 90% do tempo, né? Ele quis viver submisso inteiramente, submisso à Virgem Maria. Ele vai dizer que essa é a forma mais perfeita de se unir a Deus. E Cristo deu um exemplo. Ele fez isso propositalmente, para nos mostrar a importância da sua mãe, que ele queria que ela fizesse parte desse processo de redenção. Então, por isso que ele se submete a ela durante 30 anos, para mostrar que ela é a bendita entre as mulheres e por ela ele quis vir a nós. E por ela nós devemos ir a ele. E já fazendo um link com isso, né, ele vai dizer aqui no terceiro motivo que essa devoção é um caminho perfeito. E por que essa devoção é um caminho perfeito? Porque a Virgem Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. Então ele vai dizer que o Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. E como que ele veio a nós? O Altíssimo, Deus perfeito, 100% Deus, 100% homem. Aquele que é, acima de todos, veio a nós por meio da humilde Virgem Maria. E também é por meio dela, essa via perfeita que Deus criou e ornamentou com todos os dotes da graça. Nós devemos ir para Deus. Seguimos o exemplo de Deus. Não devemos querer saber mais do que Ele. Ele quis vir a nós por ela. Devemos ir a Ele por ela. Porque assim Ele quis e deu o exemplo. E São Luís aqui vai fazer uma das afirmações mais belas do Tratado da Verdadeira Devoção. Ele vai dizer que, ainda que me apresentassem um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e esse caminho fosse pavimentado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estivessem para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem palmilhar. Em verdade, digo ousadamente, e digo a verdade, eu havia de preferir a esta tão perfeita o caminho imaculado de Maria. Ou seja, ainda que houvesse um caminho apresentado para a salvação da humanidade, que fosse pavimentado pelos méritos de todos os santos e anjos juntos, e todo o céu, todos os santos e anjos estivessem ali presentes para guiar os nossos passos em direção ao céu, por tamanha glória e grandeza de todos os santos e anjos juntos, ainda não seria tão perfeito como a devoção à Virgem Maria. A devoção à Virgem Maria, a consagração à Virgem Maria, é ainda um caminho mais perfeito do que a devoção a todos os anjos e santos juntos e todos os seus méritos e virtudes. Você pega o céu inteiro, né? Tira a Santíssima Trindade. Você pega o céu inteiro e reúne num lugar só. Todos ali não chegam aos pés do que é o caminho da Virgem Maria. A perfeição da Virgem Maria é a maior de todas, porque ela não só nasceu sem o pecado original, o que os outros santos não tiveram essa graça de nascer, como ela também foi elevada a uma dignidade que nenhum outro foi, que é de mãe de Deus, e assim posta na maior hierarquia do céu, acima de todos os santos e anjos. E por isso o caminho que a Virgem Maria trilhou, que é o próprio Cristo que trilhou através dela para nós, é o caminho mais perfeito para irmos até Ele. Porque não existe outra criatura mais perfeita do que ela que mais amou se uniu a Deus. E ele diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo vier na sua glória uma segunda vez à terra para reinar, é o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio na primeira vez.
segura e perfeitamente. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante, mas será através de Maria. Ele veio na primeira vinda pelo ventre da Virgem Maria e virá gloriosamente na segunda também através da Virgem Maria. Então a melhor forma de nos prepararmos para receber nosso Senhor nessa segunda vinda é estarmos inteiramente consagrados à sua Mãe Santíssima. E no quarto e último ponto, São Luís vai dizer que essa devoção é um caminho seguro. E aqui ele vai iniciar citando diversos exemplos de pessoas do passado, ou seja, isso é antes de 1700 e pouco, e vai citar pessoas lá dos primeiros séculos, pessoas lá do primeiro milênio, pessoas que vieram muito antes dele, né? Santos, inclusive, e até papas, que não só se consagraram através de um método como esse, como aprovaram também esse método. E aqui eu também posso citar um santo mais recente, o Papa São João Paulo II, que não só era consagrado à Virgem Maria, como consagrou o seu pontificado à Virgem Maria com o lema Totus Tuus. Inclusive ele tinha o Tratado da Verdadeira Devoção como seu livro de cabeceira, né? São João Paulo II foi o Papa mais mariano do nosso século. E aqui ele também vai citar casos de pessoas que foram tão devotas, mas tão devotas da Virgem Maria, que na hora da sua morte, sabe quem veio visitá-lo? A própria Virgem Maria. E isso não são casos extraordinários. Isso se repete muito frequentemente na vida dos santos. Existem vários santos que relatam casos de pessoas que morriam e antes de morrerem foram visitados pela Virgem Maria no leito de morte. Eu conheço um caso de uma pessoa próxima que tem uma parente que no seu leito de morte teve a visita da Virgem Maria, e a Virgem Maria disse exatamente o dia e a hora que ela morreria. E ela informou a família e de fato morreu naquele dia e naquela hora. Isso é um caso bem próximo de mim. Então, pessoas que são verdadeiramente fiéis à Virgem Maria não são desamparadas por ela nem na hora da morte. E ele continua dizendo que nós não devemos acreditar que Maria é um empecilho para chegar até Jesus. Pelo contrário, como que seria possível, né? Aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular, fosse um empecilho para uma alma que busca a grande graça da união com Ele. Seria impossível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graça e tão unida e transformada em Deus, a ponto dele se encarnar nela, fosse um empecilho para se unir a Deus. Ele vai dizer que uma das razões de tantas almas não atingirem, né, a perfeição na santidade é exatamente a pouca devoção e a pouca conformação de suas vidas à Virgem Maria. Ele vai dizer ainda: quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que produz o fruto. Quem quiser possuir o fruto da vida que é Jesus Cristo deve ter a árvore da vida que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo deve ter a esposa fiel do Espírito Santo, que é Maria Santíssima. Ou seja, se Jesus é o fruto da vida, Maria é a árvore que dá o fruto, né? Não podemos querer o fruto e desprezar a árvore. Ele vai encerrar com uma das mais belas frases também desse tratado, que eu gosto muito. Ele vai dizer o seguinte, onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis de que alguém está sendo conduzido pelo bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar muitas vezes nela, de falar-lhe frequentemente. Esta é a opinião de um santo, que acrescenta que, como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é sinal certo de que a alma não está morta no pecado. Então, se uma pessoa reza constantemente a Virgem Maria, fala da Virgem Maria com amor, pensa na Virgem Maria constantemente, é devoto verdadeiramente, é entregue inteiramente à Virgem Maria, que fala com a Virgem, da Virgem com a Virgem Maria de forma tão amorosa, essa pessoa é claramente um sinal de que a alma dela está em estado de graça. Ter um amor ardente à Virgem Maria é sinal de graça, é sinal de presença de Deus. Ele ainda diz mais, isso aqui é muito forte. Jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou
ou na ilusão, pelo menos formal. Ele poderá errar materialmente, poderá tomar a mentira por verdade, o espírito maligno pelo bom. E isto mesmo não é tão facilmente como qualquer outro. Mais cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta, seu erro material. E quando reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomara por verdade. Ou seja, um devoto da Virgem Maria é protegido por ela de cair no erro e na heresia. Alguém que é verdadeiramente devoto e ama e é consagrado à Virgem Maria não pode cair na ilusão, no engano, na mentira, na heresia, pelo menos de forma formal. Ou seja, ela pode até se enganar, se iludir, errar, né, como é comum de qualquer ser humano. Mas a Virgem Maria sempre irá iluminar a consciência dessa pessoa, e essa pessoa sempre será conduzida à verdade. E se ela chegar a errar em algum momento, a sua fé se desviar do caminho correto, ela logo irá retornar à plena verdade. Que segurança, meus irmãos! Que alegria ter uma tamanha segurança de que ela, a Virgem Santíssima, não nos permitirá permanecer e morrer no erro. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração essa devoção à Santíssima Virgem Maria, que talvez desconheça. E esse caminho excelente, que não conhecia, e eu lhe mostro, é um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que trilham por esse caminho não podem estar enganados. E aqui se encerra essa meditação, que também foi um pouco mais longa, mas a devoção à Virgem Maria, ela é um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho perfeito, é um caminho seguro a nosso Senhor Jesus Cristo. E vimos aqui os motivos. Então possamos permanecer firmes nesse caminho que Ele quis nos agraciar, nos presentear, que é a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. Fique com Deus. Salve Maria.